Aleluia. Só o irmão compartilhou, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Né? Estamos online de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Para a honra e a glória do nosso Deus. Né? Aleluia. Então, né, quero agradecer a Deus por tudo, né? Pelo nosso deitar, nosso levantar, pelas lutas, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Porque, né, sem luta não há vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Ele é o nosso refúgio. Nossa fortaleza e tudo mais. Aleluia. Então a palavra que ele me deu hoje foi Isaías 43. Só Deus que resgata Israel, né? Então só Ele que resgata aqueles povos, louvado seja Deus. Então só Ele que resgata aqueles as almas que estão feridas, aqueles que se afastaram do Senhor. Então só Ele, né, que resgata, que toca no coração e muitos voltam, né, para os pés do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo, né? Pelo dia, pela tarde, pelo nosso deitar, nosso levantar, né? Pela essa chuva, louvado seja Deus, pelo ar que nós respiramos e por a gente também estar de pé. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Né? Louvado seja Deus, aqueles que estão lá, que estão ouvindo, seja bem-vindo, né? Que o Senhor abençoe mais e mais. Mas volte para os pés do Senhor e muito a tempo, né? E o Senhor no raio desse céu, louvado seja Deus. Aleluia. Então a palavra que o Senhor me deu foi Isaías 43, que só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Né? Então o Senhor, né, nos chama, foi Ele que nos criou, louvado seja Deus, foi Ele que formou o ventre da nossa mãe. Né? Então Ele fala para a gente não temer, louvado seja Deus. Mas a gente sabe que a gente somos falhos, a gente teme, né, louvado seja Deus. Mas o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Então Ele, né, chama para a gente remir, louvado seja Deus. Então Ele todo o tempo está conosco, né, louvado seja Deus. E a gente pensa, às vezes, que a gente está no sol, né? Mas o Senhor está conosco, nos carregando, segurando, louvado seja Deus, nos dando a mão, né, louvado seja Deus. E mesmo que a gente esteja passando luta, passando por tudo isso, o Senhor nunca nos abandona, louvado seja Deus, né? Como Ele diz a palavra dele, Ele sempre está ali conosco, louvado seja Deus. E Ele fala aqui no 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque o Senhor está conosco. Então tudo isso a gente pode passar, mas o Senhor está conosco. Então tudo isso, né, a gente não vai se queimar, não vamos se afogar, porque a gente, né, o nosso Deus está conosco, segurando a nossa mão, dizendo é por aqui, e nada disso vai acontecer. Agora, se a gente largar o nosso Senhor, né, deixar o nosso Senhor para trás, dar as costas para o Senhor, então a gente pode se afogar, podemos se queimar, podemos, né, pegar as chamas, porque a gente não está atento com o nosso Deus. Mas quando a gente está atento com o nosso Deus, nada disso acontece, porque Ele, né, nos poupa, Ele nos guarda, louvado seja Deus. É igual a Tomé, né? Enquanto ele estava olhando para frente, né, ele via ali, ligado com Deus, né, ele estava andando no mar, né? Mas quando ele deu a desligada, né, Pedro, né? Então quando ele, né, deu a desligada, perdão, Pedro. Então quando ele deu a desligada, então ele ali, né, se afundando, né? Então quando a gente está olhando para o alto, o Senhor manda aqui, aquela linha, a gente não pode desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas só para a frente. O Senhor, né, nos segura, louvado seja Deus, nos dá força, e a gente vai caminhando, Senhor, sem cair, louvado seja Deus. Então o nosso Senhor é tudo isso, né? Muitas das vezes a gente, né, nós somos soberbas, nós somos tudo isso. Muitas das vezes a gente pensa, né, que é o Senhor que é culpado pela nossa esposa, não. Muitas das vezes somos nós mesmos que somos culpados pelos nossos atos, né? Louvado seja Deus. O Senhor só está ali para nos ajudar. Ele não quer ver nada de mal que nos aconteça, para na hora nos julgar Ele. E muitas das vezes a gente abre a boca e julga o Senhor, por que isso? Por que aquilo? E muitas das vezes o Senhor, né, já nos avisa muito antes do que vai acontecer. E às vezes a gente não dá, né? A gente às vezes não dá, fica atenta. Aí quando acontece as coisas, o Senhor nos avisou, a gente não deu crédito, né?
Então não é o Senhor que é culpado. O culpado às vezes somos nós mesmos, né, louvado seja Deus. Então muitas coisas que acontecem no Senhor, né, só que é o nosso bem. Então quando ele fala que ele vê que a gente já vai cair, que a gente vai desviar do caminho, ele sempre nos faz para falar, né, que a gente está errado, que a gente não está, mas ele não quer que a gente caia, só quer que a gente levante na cabeça, né, siga em frente, que ele está conosco, nos ajudando, né, para a gente passar nessa aprovação, porque dói, né, louvado seja Deus. Então eu estou passando também pela aprovação, dói, né, louvado seja Deus, mas estou na mão do Senhor, né. A única coisa que eu não posso fazer é largar o barco, né, louvado seja Deus. Porque se eu largar vai ser pior, já tá, né? Com Deus já nasci, imagine sem Ele, né? Louvado seja Deus, eu não posso largar o Senhor, caindo, levantando o Senhor, segurando na minha mão, passando, né? Provação do Senhor, segurando na minha mão, mas sempre ganhando as vitórias, né? Não é grão, vai crescendo, tá crescendo cada dia, né? Aos pedacinhos, estou quebrando meus quebra-cabeça, estou ganhando, né? Louvado seja Deus, mas vai chegar a minha vitória também, louvado seja Deus, né? Porque o Senhor não pode dar a gente assim, porque Ele sabe que a gente somos falhos, né? Então Ele pede por cada um de nós, né? Na hora certa Ele vai me dar. Então eu creio no Senhor, estou aqui de pé por causa dEle, não por causa de mim, né? Porque se não fosse Ele na minha vida, não sei o que seria de mim. Não só eu, como muitos outros que passam provações, que passam, né, também dificuldades, que passam também as humilhações. E o Senhor sempre está ali, né, dizendo que tudo isso vai passar e realmente vai passar na hora dele, no tempo dele, no relógio dele, né? Mas a gente vai cantar o nosso hino de vitória no Senhor, né? Não podemos abandonar o Senhor porque Ele não tem culpa de nada, né? Ele só quer o bem. E lá na frente a gente vai colher o nosso fruto, né? Louvado seja Deus. E ele diz assim no texto: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, desde o Egito por teu resgate, e Etiópia, de Seba por ti, né? Então ele fala no texto porque ele é o nosso Senhor, né? O Senhor Deus, o Santo dos Santos, né? Louvado seja Deus, o nosso Salvador, louvado seja Deus. Então ele é nosso Salvador, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele está aí para resgatar cada um, aquele que abre o coração, que se entrega a Ele, né? Louvado seja Deus. Então ele é tudo isso, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? Ele é o nosso fortaleza, nosso presente, nosso futuro. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Pai, nosso amigo, nosso confidencial. Tudo que a gente faz tem que contar Ele, né? Louvado seja Deus. Ele é o único que nos julga. Louvado seja Deus. Então Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. E Ele diz assim: quanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma, né? Então, né, nós somos o que é precioso para os olhos do nosso Deus. Aleluia, né? E Ele nos ama, né? Mesmo a gente sendo falhos, sendo pecador, né? Ele nos ama a si mesmo, louvado seja Deus, né? Aleluia. Ele não quer que a gente não permaneça no pecado, né? Mas Ele nos ama a si mesmo, Ele nos corrige, não é assim, não quer a gente assim. Mas Ele sabe que a gente, né, somos falhos, somos erros. Então Ele fala tudo isso, que Ele nos ama, o quanto de que Ele nos ama, Ele não faz decepção. Muitos fazem decepção de nós, de mim, de você que está do outro lado, mas Ele não faz não. Ele sempre está ali, mesmo na beira do hospital, mesmo na beira da ponte ou ali jogado no chão, no relento que não tem, né? Que a gente acha que a gente não tem família, não temos nada. Deus está ali nos escolhendo, nos acolhendo, nos abraçando e dizendo que nos ama, né? Ama a mim, ama você. E Ele diz assim no 5: não temas, pois porque estou contigo, trarei na tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente, né? Olha que palavra boa, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Ele diz que a gente não tem medo, porque Ele está comigo e está contigo, né? Porque Ele estiver, louvado seja Deus. Ele é um Deus que não nos abandona, né? A gente que abandona Ele, que dá as costas para Ele, mas
ele não faz nada disso, mesmo a gente dando as costas, dando, né, a lavadura para ele sempre está ali permanente, ele sempre na tecla verde ali confirmando, que ele sempre está ali. Né? Mas assim como a gente confirma quando a gente vai votar o prefeito, seja lá para quem for, a gente não aperta o verde, então o Senhor está ali sempre apertando o verde também para nós, porque um dia a gente vai voltar, que eles fracassaram da presença do Senhor, vai voltar, né, pelos caminhos dele, e ele está de braços abertos para qualquer um. Louvado seja Deus, né? Mesmo que esteja neste mundo aí perdido, né? Dobrado, louvado seja Deus, que esteja no centro de recuperação, aqueles que não tem mais força, né? Vai voltar para os pés do Senhor, o Senhor está de braços abertos, para ser outra nova criatura, louvado seja o nome do Senhor, e Ele sempre está ali para cada um. E Ele diz assim: direito do norte e do sul, não retenha trazer meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, né? Aleluia. Então, né, do sul e do norte, né, ele está aí, louvado seja Deus. Aleluia. Tanto os filhos, tanto os homens, como mulheres, como as criancinhas, né, sempre vinham aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. E a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os confirmei, assim eu os fiz, né? Louvado seja Deus. Então ele, né, fez ali nas nossas criancinhas, desde o ventre, desde recém-nascido, né? E aí vai passando os meses, a nossas crianças vai fazendo um anozinho, 2, 3, e assim a gente vai trazendo para a presença do nosso Deus, né? Entregando a vida dele, né, ao Senhor, porque só temos que entregar ele. E quando cresce, né, louvado seja Deus, não quer saber do Senhor, né? Mas o Senhor está ali com ele, né, mostrando a ele que o Senhor está ali, mostrando a ele que o caminho é esse, que é na casa do Senhor, né? Não tem outro caminho a não ser na casa do Senhor. A gente olha para a esquerda e para a direita, pensa que é aquilo na rua, né, que o mundo é isso, não. Mas só que bota a cabeça no travesseiro e pensa, né? A lágrima vem nos olhos, a mesma coisa que estão presos, só que chora lá, né? Os filhos que choram de gêmeo, né? Que a mãe não vê. Então quando ele bota a cabeça no travesseiro e relembra, né? Quando a mãe falava, os pais, os tios, seja lá, a avô, quem falava com ele, né? Louvado seja Deus. E quando ele cai na cabeça, bota a cabeça no travesseiro, relembra das trancas, né? Só ele mesmo que sabe, louvado seja Deus, os pensamentos, né? Mas depois a mãe foi falada, a mãe sempre chama o filho: meu filho, não é assim, não é assim, que esse mundo não é para você. Esses jovens de hoje que estão aí, né? Estão chegando, se iludindo, né? Louvado seja Deus. Mas que venha se iludir na presença da casa do Senhor, na bateria, pegando o microfone, falando, né, do nosso Deus, do amor dele, pregando muitos aí para os, né, aqueles que não conhecem ainda a palavra. Aí sim, é mais aqueles que querem o mundo, que não tem nada para oferecer. Muitos, né, estão perecendo jovens em não mais cedo, né, como diz a palavra, que era para os filhos enterrar os pais. Está sendo ao contrário, o pai que nos tem nos filhos, né? Louvado seja Deus, ao que ponto chegou. Mas tudo está na palavra do Senhor, como o Senhor diz, tudo está na palavra, porque o Senhor não é mentiroso, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Então tudo isso está aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse, tudo está na Bíblia, né? E tudo isso ia acontecer, e muitas coisas vão acontecer, que o Senhor diz que ainda não é o fim. Tem de bom ânimo, né? É para a gente ter de bom ânimo, mas a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, né? Aqueles que têm um coração que não aguenta muitas coisas acontecer, né? E começa a chorar vendo as coisas acontecer. Eu mesmo não aguento, não vou mentir, meu coração enche de lágrimas, o rosto, né, se entristece e muitas coisas acontecem. Imagine como o Senhor diz que ainda não é o fim, né? Então, haja fôlego para esse coração, né? Haja, né, ainda que o Senhor nos sustente, nos dê força, porque muita coisa anda por vir, né? E que a gente venha ter bom ânimo, como assim diz a palavra do Senhor. Que até lá, né, que a gente não venha ver que o Senhor tiver chegado aí, porque as coisas não aconteceram, né? A gente já estamos em junho, daqui a pouco já estamos, né, em Natal, né? E daqui até lá o Senhor também não possa estar vindo, né, estando aí, né, na sua igreja, né?
casa do Senhor. Então muitas coisas estão acontecendo. Então o Senhor quer muitos, né, na casa dele. E ele fala também na palavra dele, muitos são chamados, né, e poucos são escolhidos, né? Eu acho que é assim, né? Louvado seja Deus. Então é isso, que o mundo venha para a casa do Senhor, né? A porta está aberta para tu naquele grande dia dizer que não ouviu, né? Muitos estão aí, muitas igrejas estão aí, né? Mas como diz que não é a placa que salva é Jesus. É isso? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor foi essa. Só Deus resgata Israel. Então ele está aí para resgatar muito, né? A gente que abre o coração e dá ouvido a palavra do Senhor. Então o Senhor está aí, né? Para levantar muito também para a casa do Senhor. Porque nós não tem força. Que o Senhor é que dá força, né? Então a palavra dele diz que Ele é a nossa força e fortaleza. Vem presente e vem socorro, né? Se estivermos angustiados. Muitos estão angustiados, né? Muitos estão ali com o coração triste, não tem mais força, perdem os seus entes queridos. E o Senhor é que nos fortalece, né? Só temos só que agradecer a Deus, né? Muitos também, né? Aleluia, que acontece coisas na família de muitos, a gente acha que não vai acontecer com a nossa, né? Mas o Senhor está aí, só faz orar, entregar na mão do Senhor, para o Senhor nos dar força e guardar nossa família, nossa parentela de perto e de longe, né? Porque só Ele pode guardar, louvado seja Deus, né? E assim eu agradeço essa oportunidade, a gente está ouvindo também, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e volte para o pé do Senhor por todo tempo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.